Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Ângela aqui de volta para mais uma semana de aula remota. Como é que vocês estão? Estava com saudade de mim, porque eu estava aqui com saudade de vocês. Mas eu estou aqui da professora Ângela, da Rede Municipal de Goiânia da Educação Infantil. E trabalho aqui na escola Cônego Fernando Passos. Estou ligadinho aí com vocês pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou pela rádio da Goiânia FM. Mas fica ligadinho que a gente vai ter muita coisa gostosa para a gente trabalhar hoje, certo? Vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Fica ligadinho aí, já já eu volto. Oração do dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens me proporcionado. Obrigado por este novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajuda pelos caminhos difíceis. Peço que me dê clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom filho e um bom aluno. Amém. Então, já fizemos a nossa oração. Agora nós vamos estudar o assunto da semana. E essa semana nós vamos trabalhar todos os sentidos. Nós vamos ver a percepção do mundo através de várias formas. E também trabalhar as nossas emoções. Então, fica ligadinho aí. Mas eu já vou passar um desafio. Eu vou cantar uma musiquinha e todos os comandos que eu der, no cara de que, toda a carinha que eu falar, você faz um vídeo aí e manda para sua professora. Se você souber a música, canta comigo. A música é cara de que. Então, cada rostinho que eu fizer e que eu falar o jeito de um cara, então vocês vão fazer aí e mandar para sua professora. Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer. Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer. Cara de bravo, é o que vamos ver. Cara de bravo todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Para, pam, pam. Para, pam, pam. Para, pam, pam. Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer. Cara de inteligente, é o que vamos ver. De inteligente todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara, pam, param, pam, pam. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Cara de que, cara de que, cara de que todo mundo vai fazer. Cara de medo, é o que vamos ver. Cara de medo todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Pam, param, pam, pam. Param, pam. Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado, é o que vamos ver. De apaixonado todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Pam, pam. Param, pam. Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga, é o que vamos ver. Dor de barriga todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Cara de quê?
Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de sono é o que vamos ver. Cara de sono todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de sono, param pam pam. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de estátua é o que vamos ver. Cara, todo mundo vai fazer. Todo mundo parado. Cara de estátua, hein? Para pam pam. Para pam pam pam. Para pam pam pam. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de alegria. Todo mundo vê. Cara de alegria, todo mundo vai fazer. E todo mundo dançando. Para pam pam, para pam pam. Cara de alegria, pam pam. Cara de alegria. E então, vocês estão entendendo a nossa aula? Nós hoje estamos falando sobre os sentimentos, as emoções. E nós sempre usamos todos os sentidos para expressar os nossos sentimentos. E quando tia Ângela dançou e fez aqueles rostinhos, eu estava mostrando no meu corpo, através dos gestos e da dança do meu corpo, as expressões dos sentimentos de bravo, medo, feliz, apaixonado, zangado e vários outros sentimentos. Tudo isso através de uma música e da expressão do meu rosto. E você fez aí? Que tal você tirar uma foto de uma carinha de bravo? Faz uma carinha assim de bravo. Não pede para a mamãe tirar a foto. Uma carinha de feliz. Uma carinha de apaixonado. Uma carinha de inteligente. Uma carinha de medo, de assustado. Faz várias carinhas e pede para a mamãe fazer uma foto e mandar para a sua professora expressando o sentimento através do rosto. Vocês gostaram? Eu vou mostrar para vocês também um joguinho de memória sobre os sentimentos usando os emojis, certo? Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora. E eu imprimi aqui 2 folhinhas com as carinhas dos emojis, com todos os sentimentos. Tem alegria, assustado, apaixonado, com medo, zangado, chorando, de boa e de óculos, de inteligente, assustado. Fiz essas 2 folhas iguais e aí eu vou recortar. Posso colar num papelão ou num papel bem grossinho e fazer o jogo da memória. O que é que vocês acham? Olha aí, o joguinho da memória dos sentimentos. É só você recortar, pede para a mamãe. Se você não tiver como imprimir, você pode desenhar as carinhas através do fundo do copo. Pega o fundo do copo, bota em cima do papel branco, faz o círculo. Olha aí, nós já temos uma forma geométrica, um círculo. E temos a cor amarela, o vermelho aqui de zangado. E aí você pode desenhar várias carinhas e fazer o jogo da memória. O que é que vocês acham? E então, galerinha, vocês fizeram os desafios, vocês participaram da aula, assistiram os vídeos, fizeram as tarefinhas. Muito legal. É assim que a gente tem que fazer, a gente tem que participar. Tá bem pertinho assim, ó, da gente voltar às aulas presenciais. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui pela telinha do Facebook da Goiânia FM no canal 51. E vamos continuar nos protegendo, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração, para a gente se encontrar com muita saúde, certo? Então, beijos, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta com mais uma aula remota, tão importante quanto as aulas presenciais. Tchau, fiquem com Deus.
Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nossa aula vai ser de língua portuguesa, ok? Então vamos aqui ver nossos conteúdos. Vamos aqui continuar os nossos estudos sobre morfossintaxe e períodos, ok? Aqui, períodos simples e compostos, tá certo? As nossas habilidades, a gente vai identificar em texto ou sequência textual, né, orações com unidades constituídas em torno de um núcleo verbal, ok? E períodos como conjunto. Então vamos lá. Vamos ver o que é morfossintaxe primeiro. Vamos relembrar o que é morfossintaxe. Morfossintaxe é o estudo, né, de termos morfológicos e termos sintáticos, ok? Então vamos lá. Morfologia analisa as palavras que tem na frase, ok? Individualmente, cada palavra, palavra por palavra, ok? Independente de sua ligação umas com as outras. Então, na morfologia a gente estuda, né, só você, aluno, ficar, para entender melhor, a gente estuda palavra por palavra. Por exemplo, eu digo assim, o carro é bonito. Então, o artigo definido, carro, substantivo comum, verbo de ligação, e bonito é o adjetivo, né? Que é o predicado, o predicativo do sujeito carro. Então, a gente analisa palavra por palavra, tá certo? E na análise sintática, por sua vez, analisa o conjunto, né, das palavras que vem na oração, que vem na frase. Seja ela um período simples, que só tem um verbo, ou um período composto, que tem mais de dois verbos, dois ou mais verbos, né? Por exemplo, o carro é bonito. Então, o carro, a gente tem a função sintática, é o sujeito da frase, a gente analisa o conjunto das palavras. É o verbo de ligação, ok? E bonito é o predicativo do sujeito. Ele deixa de ser adjetivo para ser predicativo do sujeito. A gente analisando sintaticamente, tá certo? Então vamos lá, análise morfológica. Analisa individualmente as classes de palavras. A gente chama a palavra de substantivo, de artigo, de adjetivo, de numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Exemplo, estudamos português todos os dias. Todos os dias significa diariamente. Então, como é que a gente analisa essa frase morfologicamente falando? Palavra por palavra. Estudamos, primeira pessoa do plural, né? Ali tem mos, que é o sufixo, né? É o termozinho que vem no final do verbo estudar. Mos se refere a nós. Nós estudamos. Por isso que o verbo está na primeira pessoa do plural. Nós. Do verbo estudar, da primeira conjugação AR. Todo verbo que termina com AR, estudar, é da primeira conjugação. Conjugado no tempo presente, do modo indicativo, na voz ativa. Estudamos português todos os dias. Estudamos está no presente, no tempo presente, no modo indicativo, está na voz ativa, tá certo? Português é um substantivo comum, que é a disciplina português. Todo é um pronome indefinido, que está no plural. O artigo definido, que está no plural. E dia, substantivo comum, que está no plural. Assim a gente analisa a frase no sentido morfológico, ok? Agora, como é que a gente analisa a mesma frase no sentido sintático? Estuda a função da ligação dos termos na oração. É o conjunto todo. Então, a gente vai chamar essas palavras de sujeito, de predicado, de complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto averbal, adjunto adverbial e aposto, ok? Então, exemplo, só para a gente ter uma base, uma noção. Estudamos português todos os dias. Lembrando que todos os dias é diariamente, é a mesma coisa. Isso se chama locução adverbial. A locução adverbial é quando tem várias palavrinhas juntas que significa uma coisa só. Todos os dias significa diariamente. Estudamos português diariamente. Então, estudamos. Você percebe que ali, antes do verbo estudamos, tem um nós.
esse sujeito é oculto. Ele é um sujeito desinencial também, é a mesma coisa. Porque quando a gente olha o verbo estudamos, o mos é a desinência que nos lembra que ali tem um sujeito oculto chamado nós. Então, nós estudamos português todos os dias. Estudamos, verbo transitivo direto. Quem estuda, estuda alguma coisa. Então, vem logo depois o complemento. Português, ele é o complemento do verbo estudar. É o objeto direto, ok? E todos os dias é a locução adverbial, que é igual a diariamente. Esse adjunto adverbial, que a gente chama de adjunto adverbial de tempo, diariamente, é o que eu faço. Né? Se você perguntar, quando é que você estuda inglês? Aí você diz, todos os dias. Quando? Tempo. Ok? Então, é um adjunto adverbial de tempo. A gente analisou a frase sintaticamente, tá certo? Vamos ler uma pequena fábula de Esopo, né, daquele escravo da Grécia Antiga que escrevia textos chamados fábulas, né? Vamos ver. A andorinha e outras aves é o título do texto, certo? Vamos ler o texto. Estavam os homens a semear linho e, ao vê-los, disse a andorinha aos outros pássaros: para nosso mal fazem os homens esta seara, que desta semente nascerá o linho, e dele farão redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dali nascer, para estarmos seguras. Ok? Então, continuando o texto. As outras aves riram-se muito deste conselho e não quiseram segui-lo. Vendo isto, a andorinha fez as pazes com os homens e foi viver em suas casas. Algum tempo depois, os homens fizeram redes e instrumentos de caça, com os quais apanharam e prenderam todas as outras aves, poupando apenas a andorinha. Ok? Então vamos agora ver a moral da história. Nós não vamos nos prender nem detalhar aqui a história em si, tá certo? Nem a moral da história. Não vamos falar sobre o tema realmente do texto. Eu vou pegar frases do texto para a gente analisar morfologicamente e sintaticamente. Então, eu só vou ler a moral para a gente terminar a história. A moral da história. A andorinha representa o homem prudente que fica livre de dificuldades, se consegue antecipá-las. Ok? Então, um homem prudente, ele vê as dificuldades, pensa se vai, né, pensa antes de fazer as coisas, antes de falar, para poder se proteger. Então, os que querem viver a seu gosto, sem ouvirem conselhos, nem preverem o mal que está por vir, são caçados e castigados devido à sua ignorância. Lembrando que ignorância é falta de conhecimento, não é grosseria. Tá certo? Ignorância é diferente de grosseria. Tá certo? Exercício. Para a gente fechar a nossa aula de hoje. Faça a análise sintática e morfológica da frase abaixo. Ok? Então, nós temos aqui o exemplo que eu peguei do texto. Os homens fizeram redes e instrumentos de caça e prenderam todas as outras aves, poupando apenas a andorinha. Esse poupando tem o sentido de mas pouparam apenas a andorinha, ok? Então vamos analisar a frase, a análise morfológica, né? De palavra por palavra, tá certo? A gente tem aí os, artigo definido, no plural, homens, substantivo comum, no plural, fizeram, é o verbo fazer, no passado, né? Na terceira pessoa do plural. Ali tem eram, tá vendo? Ó? No final da palavra, do verbo fiz, eram. A gente já dá para saber que é eles fizeram. É a terceira pessoa do plural, tá certo? Redes, substantivo comum feminino. Instrumentos, substantivo comum, né? Masculino, né? Os instrumentos. De, preposição. Caça, substantivo comum feminino. E, conjunção, né? Que a gente chama de conjunção coordenada, coordenativa, né? Prenderam, verbo prender,
no passado, terceira pessoa também do plural. Se a gente imaginar, o sujeito desse verbo é eles prenderam, ok? Todas, pronome indefinido no plural, né, que vem do pronome indefinido todo, toda. As, artigo definido. Outras, pronome ou substantivo feminino no plural. E aves, substantivo comum feminino no plural. Agora vamos ver a análise sintática. Não, continuando aqui ainda, poupando, ainda tem mais, né? Tem mais análise palavra por palavra morfológica. Vamos continuar aqui. Poupando, que significa mais pouparam, né? A flexão do verbo poupar, ok? No gerúndio, né? Poupando. Mas é uma conjunção. Pouparam é o verbo poupar no passado, terceira pessoa do plural, eles pouparam, né? Apenas é um advérbio, ok? A, artigo definido, e andorinha para terminar o substantivo comum feminino. Agora vamos para o 2, análise sintática. O período ele é composto por coordenação. Os homens, ele vai ser sujeito simples agora, tá certo? Veja que eu estou analisando agora conjuntos de palavras, não só os, nem só homens. Agora é os homens na frase, né? Os homens é o sujeito da frase. Fizeram é o verbo transitivo direto. Redes e instrumentos de caça é o objeto, é o complemento, né? Que a gente chama de objeto direto do verbo fizeram, que é transitivo direto. E prenderam todas as aves. Já é uma oração coordenada, sindética, aditiva, né? E, por causa do i, nós temos uma oração coordenada. Se você perceber, essa frase que a gente está analisando sintaticamente é uma frase período composto. Tem vários verbos nesse período, do começo até o ponto. O primeiro verbo é o fizeram, depois é prenderam, depois é pouparam. Por isso que a gente chama de período composto, por coordenação, né? Tem 2 ou mais verbos. Se fosse um período simples, era os homens fizeram redes e instrumentos de caça, ponto. Só tinha um verbo, é um período simples, tá certo? Mas porque tem vários verbos, tem várias orações. Então, poupando, que a gente tem um sentido de mais pouparam apenas a andorinha, é uma oração coordenada, sindética, adversativa, tá certo? Que eles pouparam, mas, por causa do mas, que é uma coisa que eles não fizeram, oposto à situação que vem antes, a gente chama de adversativa. É uma situação contrária, por isso chamada adversativa. Então, a gente analisou sintaticamente essa frase que eu tirei do texto, tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Foi bem simples. Tentei o máximo ser claro aqui para vocês, né? E vamos continuar aí estudando língua portuguesa, que é muito importante para a nossa vida, ok? Até a próxima aula e vocês obedeçam aí o protocolo de segurança, né? Continue lavando suas mãos, principalmente, tá certo? E um abraço a todos e até a próxima aula. Sejam muito bem-vindos, alunos, a mais uma aula de matemática do 6º ano. Eu sou a professora Ana Paula, da Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Educação. Unidade temática, números. Há 3 maneiras de se apresentar um número racional. São as apresentações: fracionária, decimal e percentual. Nós temos a fracionária 2/5, 21/50 e 2 centésimos, e assim por diante. Decimal 0,4, 1,3 e etc. Percentual 20%, 0,3% e etc. Vamos pensar. Em falando de números, eu coloquei esse número 20, que é um número racional, certo? E vou transformá-lo em um número percentual, que é aquele número que a gente sempre vê quando a gente passa nas lojas e vê assim, aquelas promoções, 10%, 15% de desconto. E a gente precisa, além de receber esse desconto, ter o conhecimento de quanto isso vai trazer de benefício para a gente, certo? Então, desse 20%, eu entendo que é 20 sobre 100. Quando eu tenho 20 sobre 100, eu saí da forma percentual, certo? Para a forma de fração, certo? Fracionária. E eu ainda posso, dessa forma fracionária, transformar em decimal, que é isso que nós estamos vendo, os números, certo? Então, o que é que eu faço aqui?
eu pego os 20, armo a continha de dividir, certo? E vou lá. Então, 20, como ele é menor que 100, eu não posso fazer ainda essa divisão. É quando eu acrescento 0, coloco 0 e vírgula. Então, 200, quantas vezes eu tenho 100? Então, 200, quantas vezes eu tenho 100? 2. 2 vezes 100, 200. Subtraio aqui no 200 e tenho 0, certo? Então, tá aí as 3 formas que a gente acabou de ver. Nós temos agora de identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, eu tenho a questão 1 que diz o seguinte: no Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar esta fração? Veja, foi dada 4 opções e essas 4 opções elas estão todas em porcentagem, certo? Só que eu tenho uma fração para estar assimilando qual dessas opções está correta. Pensa aí um pouquinho. Eu sei que você pensou certo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma representação aqui com uma figura para estar trazendo um melhor entendimento para vocês. Então, eu tenho 3/4, certo? Sempre que vocês forem trabalhar com representação e figura, usem a régua, tá, gente? Aqui eu estou à mão livre, mas vocês aí em casa podem estar usando a régua, porque aí vocês conseguem fazer essas medidas tudo certinho. Então, vamos lá. 3/4, que ele disse aí, certo? Então, eu vou estar aqui destacando 3 partes desse todo, que é 4, certo? Vamos lá. Agora, feito isto, certo? Que eu deixei para vocês a figura, aí vocês vão agora analisar. Esses 3/4 da população que vive na zona urbana são 15%, 25%, 34% ou 75%. Veja, se nós temos aí esse todo, é como se tivesse 100%. À medida que eu fiz essa figura, então você analisa que foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu teria 25%, 25%, 25% e mais 25%. Então, se eu tenho só 3 partes ocupadas dessa zona urbana, então a resposta certa seria aí a D, 75%. Nós temos a segunda questão, que diz o seguinte: Juliana, durante o seu treinamento de arremesso livre de basquete, obteve 75% de acerto. A alternativa que melhor associa ao aproveitamento de Juliana é... Veja só, aí já veio todas as figuras, certo? Pré-organizadas para você. Você apenas vai olhar e analisar. Se a gente sabe que todas as figuras, quando estão pintadas, é 100%, se ela fez 75%, então o acerto dessa questão aí é a letra C, que é justamente o todo dividido em 4 partes iguais, só que são só 3 partes de 25, que dá um total de 75%. Nós temos aí mais uma questão. 3. A fração 2/5 pode ser representada pelo número decimal. Então, para a gente fazer isso, eu vou aqui ao quadro, certo? Vou estar colocando essa fração para que vocês estejam dividindo. Eu tenho 2/5. Isso é igual a 2 dividido por 5. Como eu não posso dividir 2 por 5, eu coloco 0 e aqui o 0 e vírgula. Então, 20, quantas vezes eu tenho em 5? Então, eu tenho 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Subtraindo de 20, eu tenho 0. Então, logo, será a letra 0,4, que é a letra C. Questão 4 do projeto Conseguir. Ele pergunta a você: o número 0,075 é a melhor representação pela fração irredutível? Como que eu posso saber? Então, nós temos na letra A 75 sobre 100, que isso, se eu for colocar em forma de fração, eu vou ter 0,75, certo? Então, essa não seria a opção. A letra B, eu tenho 3 sobre 40 avos. Então, eu vou estar dividindo 3 sobre 40 avos para estar tentando ver se essa resposta corresponde a essa fração. Vamos lá. Então, nós temos 3 sobre 40 avos, certo? Então, como é que eu posso estar resolvendo
esta fração, fazendo aquela continha de 30 dividido por 40. Lembrando que toda vez que esse número aqui na frente for menor, eu vou estar precisando acrescentando zero e colocar zero e vírgula. Ainda não dá, certo? Porque 30 ainda é menor que 40. Então, eu vou novamente acrescentar mais um zero e vou estar fazendo 300 dividido por 40. Então, quantas vezes eu tenho 300 dentro de 40? 7. 7 vezes 40, 280. Para 300, 20. Então, acrescento mais um zero e faço aqui a divisão de 200 por 40, que dá 5. Então, 5 vezes 40, 200. Menos 200, eu faço a subtração e chego a uma divisão exata. Então, logo, eu sei que a letra B será a resposta para essa questão. Questão 5. Qual dos números abaixo representa 36%? Quando a gente fala em porcentagem, estamos falando do número sobre 100, certo? É o que eu vou fazer agora. 36 dividido por 100. Então, eu faço novamente aquela continha, eu armo a conta de divisão e boto 36 dividido por 100. Como eu não posso dividir, porque 36 é menor, então, faço o mesmo processo. Acrescento zero e coloco zero e vírgula. 360, quantas vezes eu tenho 100? Então, eu tenho 3 vezes. 3 vezes 100, 300. Para 360, subtraio, sobra 60. Acrescento mais um zero. 600, quantas vezes eu tenho 100? 6 vezes. 6 vezes 100, 600. Subtraído de 600, zero. Então, logo a minha resposta será 0,36. Sexta questão. INEP. A professora de quarta série, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 2/10 das questões. Represente esse número usando a sua representação decimal. Então, qual dessas questões, dessas opções, aliás, você acha que é a correta? Nós estamos trabalhando, desde o início, certo? Com fração. Todas as vezes que a gente trabalhar com fração, a gente vai precisar estar fazendo essa divisão. Então, 2 dividido por 10. Como eu não posso, eu acrescento zero, boto zero e vírgula. 20, quantas vezes eu tenho 10? 2. 2 vezes 10, 10 para 20, nada. Faço a subtração e obtenho o resultado. Então, a minha resposta é 0,2, que no caso aí é a letra D. Nossa última questão, certo? Ela diz o seguinte: identificar a localização de números racionais na reta numérica. Aí ele diz, vamos representar os números a seguir na reta numérica? Aí ele tem 1,8, 3/5, 3,2, 4 sobre 5, ou 3/5, 5 sobre 4, ou 3/4, 3,75 e 0,6, certo? Então, nós estamos vendo aí 2 tipos de números, que são números decimais e números fracionários, que estão dentro de uma reta numérica, porque nós estamos acostumados a ver apenas os números inteiros, positivos e negativos, mas a gente tem que pensar que dentro de uma reta numérica existem muitos outros números, inclusive esses que ele propôs aí para você. Aí ele diz, agora vamos escrever os números do exercício anterior em ordem crescente. O que é uma ordem crescente? Do menor para o maior, certo? Lembrar sempre disso. Então, a gente agora vai ver aqui uma reta. Então, lembrando que nossa reta ela vai ter sempre o zero, que é o ponto de origem. De onde parte os meus positivos para a direita e todos os meus negativos para a esquerda. Quando a gente vê esta seta aqui, a gente entende que essa reta é infinita para os mais positivos. Esse símbolo aqui, tá? Que parece um 8 de ladinho, mas isso quer dizer que é mais infinito. A mesma coisa acontece para os negativos. Negativos infinitos, certo? Então, ele pede para você colocar aí em ordem, certo?
crescente. Então, a gente vai, além disso, ele pede também para você localizar. Nós temos aí em ordem 0,6, certo? Nós temos 3/5, temos 4/5, em seguida temos 1,8, temos 3,75 e, por último, nessa ordem que foi dada, nós temos 3,2, certo? E essa localização, aí você tenta traçar essa reta em casa, pega a régua, tá? Coloca todos os números positivos, porque nós estamos trabalhando só com positivos, a gente não vai precisar dos negativos nesse momento, e tenta fazer, certo? Bem, vai ser deixado um desafio para vocês estarem fazendo em casa, e as dúvidas vocês vão estar levando para a escola, junto ao seu professor de matemática, certo? Que ele vai estar lhe ajudando. Ele diz o seguinte: ordene de forma crescente os números abaixo. Então, é justamente o que a gente fez agora, nessa última questão, e vocês vão estar vendo isso aí, certo? Então, fica aqui o meu abraço, uma boa aula para todos vocês. Lembrando que não podemos deixar de amar o próximo e de ter amor próprio em cuidar da nossa saúde, tá? Sempre usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos quando estiver no lugar que tiver água e sabão, certo? E manter seguro você, sua família e a escola. Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, tudo bem com vocês? A tia Lucinha aqui outra vez. Hoje nós iremos estudar História e Geografia. Em História nós vamos estudar que as famílias elas são diferentes. E a aulinha está voltada para você, nosso aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Vem para cá, corre para o canal do Facebook da Rádio Goiânia FM ou nos escutem pela Rádio Goiânia FM, certo? Vamos assistir essa aula, olha, para a gente aprender um pouquinho sobre a família, combinado? O que é família? Vocês sabem o que é família? Família era o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou possuem laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. Ou seja, as pessoas que vivem na mesma casa, sejam elas filhinho da barriga ou filhinho do coração, formam uma família. As pessoas que vivem na mesma casa. Continuando, tia trouxe a historinha da família do Marcelo. Na família do Marcelo, a gente vai ver como é a família de Marcelo, como é a família do Catapimba, como é a família do Caloca e como é a família da Terezinha. São 4 famílias diferentes. A família do Marcelo, de Ruth Rocha. A minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João. Tem minha mãe, que se chama Laura. E tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou a avó moram juntos com os filhos.
tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais deles têm 3 filhos. Tem gente que só tem um filho ou tem 2. E eu ainda tenho um avô, que é o pai do meu pai, um avô, que é o pai da minha mãe, uma avó, que é a mãe da minha mãe, e uma avó, que é a mãe do meu pai. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade. E o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. Então, a família do Marcelo, pai, mãe, Marcelo e a irmã Aninha. A família do Catapimba, pai, mãe, o Catapimba, o irmão e a irmã. A família do Caloca, a mãe, Caloca e o primo, porque o papai foi morar em outra casa. A família da Terezinha, a mamãe da Terezinha, o padrasto Dorivan, Terezinha e 2 irmãos, Beto e Armandinho. O papai da Terezinha morreu. Então, vimos aí famílias diferentes. Então, para continuar mostrando essa diferença das famílias, a tia trouxe um slide que a tia vai descrever, porque tem pessoas que estão apenas nos ouvindo e não vão conseguir visualizar o slide, tá? Então, nós temos aqui 9 famílias diferentes. Ainda existem famílias diferentes dessas que a tia vai apresentar, tá? Então, vamos lá. Temos a primeira família, que é composta do pai, da mãe e uma filha. A segunda, o pai, um filho e uma filha. A terceira, a mãe, um filho e uma filha. A quarta, 2 papais, um filho e uma filha. A quinta, 2 mamães, um filho e uma filha. A sexta, o papai e a mamãe, um filho e uma filha. A sétima, um papai e uma mamãe, uma filha, o vovô e a vovó. A oitava, 2 mamães, um filho, o vovô e a vovó. E a nona, 2 papais, uma filha e o vovô e a vovó. Então, as famílias são diferentes e nós devemos amar e respeitar todos os tipos de família e principalmente a nossa família. Qual o papel da família? A família tem o papel materno, que é o da mãe, e o papel paterno, que é do pai, ou da pessoa que tem a função de mãe e da pessoa que tem a função de pai, quem está nos criando, certo? E nos educando. O papel materno, que é o da pessoa que vai ter a função de nossa mamãe, ele é afetivo. Ele é de proteção e de apoio à criança. O papel paterno, o papel do papai, é de ampliar os limites da criança, é de apontar os limites da criança, do que é permitido, do que pode e do que não pode. Isso não quer dizer que a mamãe também não diga, a mamãe lógico que diz, mas o papai ele vai apoiar a mamãe nesse papel de colocar os limites. E a tia trouxe uma frase muito bonita, da psicóloga Analice Franco de Moraes, que ela diz assim: família é o berço da vida, o papel da família na formação da personalidade. Então, a família, quando nos educa, ela está preparando a nossa personalidade, quem a gente vai ser lá na frente,
quando for adulto, certo? E quando diz o berço da vida, nós pequenininhos dormimos num berço, certo? A segurança para a gente dormir é lá o berço. Então, a família é essa segurança, é esse porto seguro, é esse alicerce. A nossa família é o berço da vida. Ela nos deu a vida e ela vai nos proteger, nos educar e vai nos amar. Família é a graça de Deus. Então, a nossa família nos foi dada por Deus. Família é um abrigo seguro, é onde a gente deve encontrar segurança. Família é palco do perdão. Família nos ensina a perdoar e nos perdoa quando nós estamos errados. Família é território de cura. A família, ela cuida da gente quando a gente está dodói. Família é onde mora a alegria e o amor. Toda família deve ter esses dois sentimentos, o sentimento da alegria e do amor, certo? E o último slide que Tia trouxe foi para a gente fazer uma reflexão. O que é que a gente aprende em casa e o que a gente aprende na escola. Em casa, a criança aprende a dizer bom dia, boa tarde, desculpe, com licença, por favor. Menino diz obrigado, menina diz obrigada. Em casa também se aprende a ser honesto, a ser pontual, a não xingar, a ser solidário, ou seja, ajudar os outros, a respeitar os amigos, a respeitar os mais velhos, a respeitar os professores. Também se aprende em casa a não falar de boca cheia, a ser limpinho, a não jogar lixo no chão, a ser organizado, a cuidar das suas coisas, a não mexer nas coisas dos outros e a ter limites, ser obediente. Na escola, os professores ensinam português, história, matemática, ciências, geografia, inglês, educação física, artes e reforça tudo que vocês aprenderam em casa, certo? Desafio do dia. Olha, chegou a hora do desafio de história. Façam o desafio e mande para o WhatsApp da sua professora que ela está esperando, certo? Combinado? Então, questão 1. Desenhe os membros da sua família. Quem é a sua família? Quem mora na sua casa, certo? E escreva na questão 2 o primeiro nome de cada pessoa que mora na sua casa. Combinado? Tia vai estar esperando no WhatsApp da sua turminha. Dando continuidade, a gente vai agora para a aula de geografia. O caminho da nossa casa até a escola. O caminho de casa até a escola. Aqui temos uma imagem para quem está vendo e quem não está, está nos ouvindo, da Escola da Mônica, uma escola bem bonita. A nossa escola também é bonita. A gente precisa valorizar a nossa escola e cuidar da nossa escola, tá? Tia trouxe esse poema, certo? Que foi tirado do livro As Paisagens dos Lugares Onde Vivemos. O caminho da escola. Venha logo, garotada, e o sinal já vai tocar. Já para a escola, ora bolas, e você não vai entrar. Marília desce a ladeira com o livro e o caderno na mão. Disseu se encontra com ela e leva um escorregão. Esse poema está dizendo, olha, que o sinal já vai tocar. Cuidado para não chegar atrasado na escola. A gente precisa ser pontual, chegar na escola na hora certa. E o que é que a gente vê no caminho da escola? No caminho da escola, a gente vê farmácia, a gente vê padaria, a gente vê supermercado, a gente vê posto de saúde, certo? A gente vê praça, igreja, rua, avenida. Então, o que vemos no caminho da escola? Mais alguns exemplos aqui: restaurantes, supermercados, bancos, ruas e avenidas.
Quais são os transportes que nos levam para a escola? Tem pessoas que vão de ônibus para a escola. Tem pessoas que vão de carro, de moto, de bicicleta. E tem pessoas que vão caminhando. E quais as profissões que nós encontramos no caminho da escola? Nós encontramos vendedores, nós encontramos garis, farmacêuticos, domésticas, padeiros, motoristas e outras profissões no caminho da nossa casa até a escola. Olha o caminho que Natália faz da casa dela até a escola. Estão vendo aqui, ó? Aqui é a avenida que Natália está indo para a escola. Então, ela vê prédios, árvores, ônibus. Ela vê outro prédio, árvores, igreja. Tudo isso Natália encontra no caminho para a escola. E o desafio do dia? O desafio do dia é você fazer um belo desenho com o seu trajeto de casa até a escola. Lembre o que tem no caminho da sua casa até a escola. Faça um belo desenho e envie para a sua professora, certo? Não esqueça de colocar o seu nome. Tia vai ficar muito feliz. Beijo no coração, mas não esqueça, a pandemia não acabou. O uso da máscara é obrigatório. Lavar as mãos bem lavadas com água e sabão. Usar álcool 70 líquido ou álcool em gel 70. Manter pelo menos 1 metro de distanciamento. Não pode ficar pertinho do coleguinha, não. As aulas presenciais começaram. Não pode manter, ó, 1 metro, tá? De distância. Obrigada pela atenção e até a próxima.